Bom dia, tudo bem com vocês? Eu me chamo José Leandro e estarei com a disciplina de ciências. Então, a aula de hoje vai ser sobre temperatura, quantidade de calor e dilatação dos corpos. Então, o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia, de Roberto Collier. Então, essa frase por si só já é autoexplicativa, mas eu queria acrescentar aqui o pequeno esforço de assistir uma videoaula, de responder uma atividade, com certeza vai ser bem recompensado a vocês. Então, não desistam. Essa modalidade de ensino remoto ela não é fácil, mas não desistam. Então, o objetivo. O objetivo da aula de hoje é possibilitar a compreensão dos conceitos que envolvem temperatura, calor e dilatação, e como eles se relacionam, além de como se aplicam ao cotidiano e sua relação com a manutenção da vida na Terra. Então, os tópicos. A gente tem 4 tópicos de discussão na aula de hoje. O primeiro é temperatura e energia térmica, o segundo é calor, o terceiro é formas de propagação do calor e o quarto, dilatação térmica. Então, no primeiro tópico, né, de temperatura e energia térmica, eu começo questionando a vocês qual a sua compreensão sobre calor, temperatura e dilatação. E aí, vocês estão entre a 1 e a 2 ou estão entre a figura 3? Então, se você tiver entre a 1 e a 2, eu diria que pode ficar tranquilo, a gente vai explanar direitinho, vocês vão compreender esses conceitos. Se você está entre a 3 aí, eu diria que a gente vai conseguir desenvolver isso muito bem na aula. Então, vamos para a explanação. Então, termologia. Termologia é a ciência que estuda o calor, seus efeitos e como medir as grandezas relacionadas a ele. Então, para a termologia, a gente adota o conceito de corpos, corpos formados por partículas. Essas partículas microscópicas, elas são como se fossem as bolinhas. Então, quanto mais quente, mais elas se agitam. Quanto mais frio, menos elas se agitam. Então, essa é o modelo utilizado sobre os corpos. Quanto mais quente, mais se agitam. Quanto mais frio, menos se agitam. Então, a temperatura é a medição relacionada ao grau de agitação. Ou seja, quanto mais elas se agitam, temperatura mais alta. Quanto menos se agitam, temperatura mais baixa. E isso é relacionado à energia cinética. A energia cinética é a energia relacionada ao movimento. Então, como elas estão se movimentando, elas estão com mais energia cinética. Ok? Então, calor. Calor é a energia térmica que se transfere de um corpo para o outro. Ou seja, quando a gente tem dois corpos e um está transferindo energia para o outro, aí está acontecendo calor, está havendo transferência de energia. Então, o equilíbrio térmico é quando dessa transferência de energia resulta um equilíbrio, ou seja, os dois atingem aí o mesmo grau de agitação de partículas, ou seja, a mesma temperatura. Então, quando a gente coloca um copo de água morna, de água quente, né, junto com um de água fria em uma tigela, vai chegar um momento que a água de toda a bacia ela vai estar na mesma temperatura, ou seja, ela atingiu o equilíbrio térmico. Então, sensação térmica. Sensação é a nossa percepção sobre alguma coisa. Então, por exemplo, esse caso aqui, a gente não precisa nem pegar nessa xícara ou provar desse café para a gente saber, né, para a gente ter a noção que ele está quente. Então, essa percepção de quente ou frio no nosso cotidiano vai ser relacionada às sensações térmicas. Então, quando a gente mexe muito o celular, ele fica um pouco mais quente. E quando a gente está num ambiente, por exemplo, que tem ar-condicionado, a gente sente que está frio. Essas são as nossas percepções quanto ao meio ambiente que nos cerca. A febre. Febre é uma alteração de temperatura, né, quando a temperatura está acima do que seria normal, ocasionada por algum problema, entre aspas, no seu organismo. Então, quando a gente pega em alguma parte do corpo da pessoa que está com febre, a gente percebe que ela está com febre, né, que a temperatura dela está alta. Mas a gente não tem como ter uma ideia se ela está com 38 graus, se ela está com 39, se ela está com 38,5,6. Né? Por quê? Porque o termômetro aqui é um aparelho utilizado para medir a temperatura. A gente não tem como precisar. Apenas esse aparelho que pode precisar a temperatura. Então, o termômetro ele tem vários tipos. Né? A gente tem o termômetro de mercúrio e os termômetros digitais ou infravermelho. Esse aqui hoje em dia está muito comum. Então, as formas de propagação de calor. Né? A propagação de calor em corpos ela pode ocorrer de 3 maneiras distintas. A primeira é por condução, mas também tem convecção.
e irradiação. Então, condução é quando a energia é transferida por meio de corpos sólidos que se aquecem, seja pelo calor do fogo ou pelo contato com outro mais quente. Então, nessa imagem aqui, a gente está vendo uma barra de ferro. Então, está sendo aquecida essa ponta, só que o calor ele percorre até outra ponta, né? Então, se a gente desconsiderar as condução, por exemplo, em essa frigideira aqui com um pedaço de carne, então o fogo está aquecendo a parte de baixo, portanto, se a gente desconsiderasse, né, essa transferência de calor, a carne não iria assar, né? Então, a carne assa porque há uma transferência de calor da parte de baixo para a parte de cima. Isso por quê? Por condução. Porque os metais, eles são bons condutores, eles têm um alto grau de condução, eles conduzem muito bem, né, o calor. Então, vai da parte de baixo para cima, porque as partículas elas se agitam e vão passando o calor de uma extremidade à outra. Então, aqui também vocês vão ver isso, que o calor da parte de baixo ele vai para a parte de cima e consegue fritar ou cozinhar os alimentos. Então, contra o erro. Então, vou dar alguns segundos para eu beber um pouco de água. Enquanto isso, vocês vão procurar o erro nessa imagem, ok? Então, o erro nessa imagem seria no pegador de carnes. Então, ele é todo de metal, ou seja, o calor por condução viria de uma extremidade à outra e você iria queimar a mão. O ideal é que seja de polietileno ou de madeira a extremidade que você vai pegar, ok? Então, por isso que as extremidades da panela que você pega para você tirar ela do fogo, elas geralmente são de polietileno, são de madeira, para que você não queime, porque elas não conduzem calor tão bem quanto os metais. Então, convecção. Ela ocorre em meios fluidos, né, em líquidos e gases, por meio de correntes de convecção, que as camadas trocam de lugar devido à diferença de densidade. Então, por exemplo, aqui, você desconsiderasse ela, você iria dizer que, como o fogo está na parte de baixo, ele vai aquecer a parte de baixo, em cima vai estar frio. Mas, na verdade, é o seguinte, o fogo está na parte de baixo, ou seja, ela aquece, ela se torna menos densa, as partículas se agitam mais, ou seja, ela sobe. Então, quando ela sobe, aqui em cima não tem fogo, ela fica mais, entre aspas, fria do que a parte de baixo. Então, ela desce, se aquece, sobe, né? Desce, se aquece, sobe. Então, esse ciclo são as correntes de convecção, ou seja, há uma transferência de calor, né, por convecção. Então, por isso, toda a água da panela ou de algum recipiente, ela vai acabar se aquecendo. Irradiação. Irradiação é a propagação de calor por meio de ondas eletromagnéticas chamadas de onda de calor. Então, é assim que o calor do Sol chega à Terra. É assim que a gente, por exemplo, se aquece em uma fogueira, porque o calor passa por essas ondas eletromagnéticas até a gente. Ou no caso, a gente também dissipa calor, a gente passa calor para o meio ambiente, o calor do nosso corpo sai para o meio ambiente por irradiação. Então, as carnes, quando assam em churrasqueiras, né, com carvão, sem fogo, né, então, elas assam pelo calor vindo dessas ondas eletromagnéticas, ou seja, por irradiação. Então, os lagartos, eles se aquecem nas pedras, e esse calor que elas absorvem é por irradiação. Dilatação térmica. Dilatação térmica é o aumento do volume ocasionado pelo aumento da sua temperatura. Então, aqui a gente tem um caso bem claro, esses trilhos de trem, né, que houve um aumento de volume, né, devido à temperatura, ao calor. Então, esses trilhos do trem, ele se expandiu, ele aumentou o seu volume. Então, aqui também a gente vê que quando aumenta a temperatura, a gente tem ele pode ser moldado, né, ele se torna mais maleável, porque expandiu, as partículas estão se agitando mais. Então, o ideal é que os trilhos do trem, eles tenham algumas entre as brechinhas, que eles tenham os pequenos espaços para que, quando aumenta a temperatura, esse pedaço seja aí como um espaçozinho de emergência. Essa barra, se ela aquecer e se ela se expandir, ela vai ter um lugar, ela não vai entortar, como nesse caso. Então, as fendas de dilatação, elas são muito comuns no ambiente, em metais, no nosso dia a dia. Então, vocês vão ver aqui, ó, uma pequena fenda, né, justamente para evitar essa dilatação. Então, se esse metal expandir, ele não vai entortar, né, por exemplo,
Aqui tem também, ó, aqui, ó, são pequenos espacinhos. Em pontos, vocês vão ver, ó, esses pedaços, esse espaço também é para evitar aí a dilatação e com isso que os efeitos da dilatação, né, que essa pista ela possa se quebrar ou algo do tipo, né. Aqui a gente vê que sem as juntas de dilatação, né, então vai rachar, vai ter vários problemas. Em praços, a gente vai ver esses espaçozinhos. Esses espaços são fendas de dilatação. Ou seja, se esse material aquecer, ele não vai ter efeitos negativos, ele não vai mudar muito sua forma. Então, assim, por exemplo, cerâmicas ou madeira, eles são, entre aspas, mal condutores. Eles não conduzem tanta temperatura, portanto, eles sofrem menos com a dilatação. Já os metais, eles sofrem mais com dilatação. Eita, eu acho que a aula está chegando ao fim. E aí, galera? Então, antes de finalizar a aula, eu gostaria de dizer que eu vou disponibilizar um mapa conceitual. Esse mapa vai ter o termo a que se refere e o conceito. Então, temperatura está associada à agitação de partículas. Calor está associado. Então, vai ter os conceitos. Eu vou disponibilizar lá, é da professora Fernanda Mouro. Eu vou disponibilizar aqui no Google Classroom e no grupo WhatsApp. Ok? Então, não esqueçam de responder a atividade. Então, eu vou disponibilizar uma atividade, eu vou colocar algumas instruções, se for necessário. Eu gravo um vídeo explicativo, explicando a vocês como responder essa atividade, mas não deixem de responder a atividade, ok? Então, os contatos, mas as dúvidas, qualquer dúvida, perguntem lá no grupo da turma. Tem um horário específico para dúvidas, mas caso vocês precisem antes, né, vocês podem ir no meu WhatsApp no privado e eu vou tentar tirar essas dúvidas de vocês, ok? Então, obrigado por assistirem a aula. Obrigado.